Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 43 dias do propósito de Caminhada de Oração 2 e hoje é 3 de novembro de 2017. Hoje é sexta-feira, que bênção! Hoje é um daqueles dias que eu preciso daquela força sobrenatural. Tem dia que é assim, né? Hoje é assim, tô precisando daquela força sobrenatural para vencer essa preguiça. Misericórdia. Antes de começar o devocional, eu desejo que vocês tenham um bom dia, que vocês tenham um final de semana abençoado. Não vou cansar de falar para vocês dois temas que eu amo. Leiam a Bíblia e descansem, tá bom? Encontrou uma brechinha, irmã, descansa, senta, aquieta teu coração e deixa a água rolar, como diz minha mãe, né? Descansa tua alma, descansa teu espírito, teu corpo, para a gente poder estar pronta para receber aquilo que Deus tem para nós. Porque se nós estivermos cansadas e agitadas, a gente não entende nada que Deus está fazendo. A gente nem vê o que Ele está fazendo, tá bom? Também quero louvar ao Senhor nesta manhã, declarar que Ele é Senhor das nossas vidas. Declare isso na sua vida, sabe, irmã? Todos os dias, quando você levantar, declare que Ele é Senhor na sua vida. O Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz por nós, aquele que ressuscitou, é o único digno de todo louvor e de toda honra, de toda glória, e Ele é Senhor das nossas vidas. Declare isso todos os dias na sua vida, declare que Ele é Senhor da sua casa, dos seus filhos, do seu casamento, de tudo que você tem, tá bom? Bom, vamos ao texto-chave de hoje e ao tema. O tema é: o que nós fazemos no secreto, colheremos em público. O tema está em Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Ainda continuamos na linha do sigilo, do secreto, de fecharmos os nossos lábios e abrirmos a nossa vida para o Senhor. Já tem dias que esse tema está aí, né? Cada hora é um pontinho que nós temos que estar trabalhando nesta área. Então, esse versículo está nos dizendo, esse versículo era quando Jesus estava ensinando os discípulos a orar, né? E ele, antes da oração do Pai Nosso, ele fala isso. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto, e ele vai te recompensar. O seu pai que está em secreto, ele te vê e ele vai te recompensar. É claro que nem sempre, né, irmãs, nós temos a oportunidade de entrar para o quarto, fechar a porta, né? Mas nós podemos fazer isso dentro do nosso coração. Nós podemos entrar para dentro do nosso espírito, do nosso coração, olhar para dentro de nós, no mais profundo, fecharmos para tudo que está ao nosso redor, que tira a nossa atenção, e orarmos ao nosso Pai que está em secreto. E Ele que nos vê, Ele nos recompensa. Então, esse tema hoje vai falar sobre um pouquinho sobre isso. Tudo que nós fazemos, nós somos recompensados pelo Senhor. Deus é um Deus maravilhoso que não deve nada a ninguém. Da mesma forma, ele nos ensina isso também. Tem um versículo que eu amo e eu não lembro onde está, porque eu sou péssima para decorar aonde fica. Eu às vezes decoro o versículo, mas não decoro o capítulo e o livro que está. Mas tem um versículo que fala: a ninguém deveis nada a não ser o amor. Então, se Deus está nos ensinando isso, é porque ele é um Deus que não deve nada a ninguém, né? Ele é um Deus que ele tem prazer em nos recompensar, em recompensar aquilo que é justo, aquilo que é de direito. Então, nosso Deus quer nos ensinar isso hoje. E eu quero trazer à memória das irmãs que tudo que vocês têm feito, irmãs, não tem sido em vão. Às vezes, na nossa caminhada cristã, é tão complicado porque a gente passa muita provação, né? O tempo todo, o nosso caráter está sendo moldado, né? A nossa alma está sendo guiada. Então, é muitas coisas a aprenderem, é muitas coisas a
a romper, mas eu quero trazer à memória de vocês nessa manhã que nada é em vão. Nada fica desapercebido diante dos olhos do Senhor. E eu deixei outro versículo aqui que está em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Olha, não sei por que não entrou aqui o versículo todo, mas é esse aí, tá bom? Sabendo que o nosso trabalho, o vosso trabalho não é em vão. Então, tudo que nós fazemos é tudo, irmãs. Se você dá um copo de água para uma pessoa, tudo está sendo contabilizado na nossa conta, né? Nossa conta espiritual. Lembra que eu fiz um devocional no primeiro, eu falei sobre a balança de Deus, né? Quando a balança de Deus pesa, ele traz, e ele resolve tudo, ele traz o juízo, ele traz as recompensas que tem que ser feita. Vamos ler Provérbios. Eu esqueci de botar aqui. Eu tô falando que hoje é aquele dia da preguiça, irmãs. Aquele dia que eu tenho que vencer na marra. E aí, esse dia eu fico toda lesa, tá? Pra vocês verem que a gente é normal. Provérbios 25, capítulo 25, 21, 22. Fala assim: se o que te aborrecer, o seu inimigo, tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. É uma das coisas mais difíceis, né, irmã? Pelo amor de Deus. Imagina naqueles dias que a gente está querendo matar um e alguém vem ensinar pra gente que é pra gente dar de comer pro inimigo, dar água para beber. É difícil, mas olha, se a gente praticar, né, se a gente compreender que tudo que a gente faz é para o Senhor, a gente vai ser muito mais fácil a gente conseguir entender certas coisas. Nesta manhã de sexta-feira, o Senhor quer nos lembrar isso, que nada do que a gente faz passa desapercebido diante do Senhor, seja bom ou seja ruim. Então nós temos que entender que nós temos essa conta, uma conta bancária no mundo espiritual. E o que nós temos depositado nela, né? Será se nós estamos com crédito ou será se nós estamos em débito, né? E vamos ler também Jeremias, capítulo 17, no versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, quando eu comecei a aprender isso desde muito pequena, que tudo tem a sua recompensa. Sabe aquela humilhação, irmãs, que você passa, né? Às vezes nós somos humilhados, né? Às vezes o inimigo usa uns que te esbofeteia na cara, né? Aquilo não passou desapercebido diante do Senhor. Vai depender da sua atitude, porque tem muita gente sendo humilhado, mas o nariz está lá em cima, a arrogância continua, não abaixa a guarda, né? Não tem coragem de se humilhar, não tem coragem de abaixar a guarda. Então, isso aí não vai te trazer recompensa. Vai depender da sua atitude. Eu também não estou falando da gente ser um capacho, né? Aquela falsa ovelhinha que tudo engole. Não é isso também. É você entender. Tem hora que nós temos que entender esta humilhação, né? Deus permitiu e Ele vai me honrar. Ele vai preparar uma mesa perante os meus inimigos. Porque o Senhor recompensa todos aqueles que estão fazendo segundo a vontade dele. E ele é que disse que se nós... Olha, irmã, se eu for falar de recompensa, nós vamos ficar aqui o dia inteiro, porque o que tem de versículo, o que tem na palavra de Deus, ele falando que vai nos recompensar é tremendo. E essa lei da recompensa, ela abrange, né, não só aqueles que dizem, ai, porque eu sou cristão, né, porque eu creio em Deus, e é só para eles. Não, é uma lei espiritual. Plantou, colheu. A Bíblia diz que tudo aquilo que plantarmos, colheremos.
Então, se você plantou sementes boas, mais cedo ou mais tarde ela vai colher. Se você fez bem aos filhos dos outros, aos seus sobrinhos, aos seus netos, aos filhos dos seus amigos, seus filhos vão colher também. Então nós temos que entender isso. Nós temos que entender que nós estamos nessa vida numa semeadura. Todos os dias, quando a gente acorda, é uma semeadura. E nós temos que ser natural nesse semear coisas boas, né? Lembra de um devocional que eu fiz também que fala, não se ofenda, foi no primeira caminhada de oração. Nós vamos aprender muito quando nós começarmos a aprender isso, da gente não se ofender. Eu vou até ver se eu acho o versículo aqui. Ai, mas do jeito que eu sou ruim para achar versículo, assim, sem de última hora, mas em Provérbios fala que a glória do sábio é ignorar as ofensas. Então, isso é muito tremendo, né? E eu quero falar para as irmãs, seja qual for a situação que você está passando, talvez com aquele marido, né, que você já semeou, já semeou, já semeou, e você fala, não vai ter mais jeito, não aguento mais fazer a bondade. Ou às vezes até para um filho que está rebelde, ou por um trabalho, né? Às vezes em trabalho é uma situação que está sempre nos pegando, né? Ou na onde você está servindo, numa igreja, seja onde for, o seu trabalho não é em vão. Vamos ler de novo Mateus 6:6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto, o teu pai que vê em secreto te recompensará. Eu quero declarar, irmãs, que possa chegar o tempo de Deus na vida de cada uma de nós para colhermos bons frutos, porque às vezes há situações que vão se arrastando por anos e a gente olha e fala: Meu Deus, o que que essa situação tem me trazido, né? Só tem trazido luta às vezes, não tem uma recompensa, mas o nosso Deus, ele não está dormindo, ele está contabilizando todas as coisas e que ele possa entrar com socorro bem presente, tá? Nas nossas vidas, trazendo esta recompensa. Todos os dias, quando você acordar, entenda que o Deus está olhando a nossa vida. Ele não está alheio, não. Ele está nos olhando. E a Bíblia diz aqui, como eu li em Jeremias 17, que ele é que sonda os corações para nos recompensar segundo as nossas obras. Como que nós temos agido? Como que nós temos tratado o outro? Uma coisa que Deus limpou completamente meu coração, graças a Deus, não é da minha natureza também, é essas pessoas que fazem joguinho. Eu vou fazer isso porque ela fez aquilo, eu vou falar isso porque aquela fez aquilo. Tudo isso traz consequência, irmãs. Tudo isso o Senhor está olhando. Como nós respondemos às pessoas, sabe, com segundas intenções ou para provocar. Enfim, tudo isso o Senhor está contabilizando. Então, que nós venhamos a ser maduras o suficiente para semearmos coisas boas, para colhermos coisas boas. E outra coisa, na parte espiritual, entendermos que cada esforço que nós estamos fazendo, cada esforço que nós estamos fazendo espiritual, cada versículo que a gente lê, cada momento que a gente para orar, cada momento que a gente para se esforçar, né, para vocês que estão fazendo o devocional, que estão se esforçando, né, que para ouvir o áudio, tudo isso Deus vai recompensar. Você acha que não? Ele vai recompensar. Nessas sementes que nós estamos plantando dia a dia, ela vai chegar o tempo dela florescer e dar o seu fruto na estação certa. E quando você viver o fruto daquilo que você semeou, você vai ver que coisa gloriosa que é. Que delícia é viver numa estação onde você está colhendo frutos da sua semeadura. E aí você vai ver que vale a pena. Nessa parte aqui que falou do inimigo, quando o seu inimigo tiver fome, tiver sede, dá-lhe de comer, dá-lhe de beber, porque o Senhor está vendo e vai te recompensar. Isso é algo, não é que quando chegar esse momento, a gente vai ficar orgulhoso, né? E vamos ficar com o olhar altivo sobre o inimigo. Porque, na verdade, quando chega esse tempo aqui e que nós realmente deixamos Deus trabalhar no nosso coração, a gente faz com o coração completamente livre.
né? Eu já tive experiências assim de você ter que servir mesmo o inimigo, aquela pessoa que tentou te destruir, aquela pessoa que deixou o inimigo fazer ali, usar a vida dela para tentar destruir, de repente você ter que acolher, você ter que dar um abraço, você ter que ministrar vida. E isso é maravilhoso, é isso que o Senhor quer, né? É isso que vai ser as nossas atitudes, irmãs, que vão mostrar realmente se nós conhecemos a Deus ou não. Então, tudo que você passar na sua vida, entenda como um teste e disponha-se no seu espírito a falar: Senhor, eu vou glorificar o teu nome hoje. Eu vou, eu vou plantar uma semente boa, né? É, Jesus disse isso, né? Que aquele que se te derem um tapa numa face que vire a outra, né? Não é sermos capazes, irmãs, mas nós temos que entender isso. Nós temos que aprender que Deus é o nosso juiz. Muitas vezes nós queremos lutar com a nossa própria força. Vai ter momentos que sim, Deus vai nos levantar como um leoa, como um leão, e nós vamos nos posicionar, e as pessoas vão ter que respeitar, sim, né? Porque não tem aquele que não se proste diante do Espírito de Deus que está em nós. Mas a maioria do momento é momento de calarmos, é momento de deixarmos, é momento, às vezes, de, como diz o mineirinho, os mineiros, né? Da gente fingir de bobo. Finge de bobo. Deixa a pessoa achar que você é besta. Deixa a pessoa achar que tá por cima. Deixa a pessoa achar que tá te humilhando. O Senhor é a tua justiça. O Senhor é a tua justiça. Você não precisa viver, então agora eu vou viver em busca de mostrar para essa pessoa que eu não sou o que ela pensa, que eu venci, né? Que não precisa disso. Só entrega nas mãos do Senhor e abençoa essa pessoa. Toda pessoa que se levantar contra a sua vida, toda pessoa que te humilhar, toda pessoa que falar algo que te entristece, é, entrega nas mãos do Senhor. Senhor, eu abençoo essa pessoa. E limpa o seu coração daquilo. Não preocupe em cuidar da sua reputação, né? Deixa que Deus vai mostrar. No momento certo, o Senhor vai mostrar que Ele é Deus na sua vida. Mas temos que semear isso. E semeamos isso em oração. Quando nós fazemos aqui o que está em Mateus 6, entra para o seu quarto, fecha a porta do seu quarto e ore ao seu Pai que está em secreto. Coloque tudo diante dele. E ele que te vê, ele tem que te ver fazendo o quê? Ver você se movimentando, ver você agindo, ver você se dispondo a buscá-lo. E ele vai te recompensar. Então, muitas vezes as pessoas veem alguma coisa na vida da gente acontecer e acham que aconteceu do nada. Né? Vamos botar esse exemplo do devocional mesmo. Nossa, que bacana, né? Ela tem o devocional para todo dia. Não é que essa mulher arruma a palavra todo dia? E como é que ela consegue fazer isso? Mas as pessoas não entendem que isso foi uma semeadura de anos e anos, e muito choro, e muito jejum, e muita lágrima, e muito aprendizado, e muita humilhação. É ser provado no fogo, irmãs. Entendeu? E aí, de repente, o fruto nasce e até a gente fica surpreso. Quando o fruto nasce, até a gente fica surpreso de como que Deus fez na nossa vida coisas grandes. Então, se você quer viver coisas grandes, de você ficar, a Bíblia, o que que eu disse, um versículo que eu amo em Jó 9, 5 ou 5, 9, né? Que fala, ele faz coisas grandes inescrutáveis, maravilhas que não se pode contar. Sabe aquelas coisas que deixam a gente de boca aberta, que você fala, uau, quem fez isso? Como é que foi feito isso? O que que aconteceu aqui? É o nosso Deus. E ele vai estar te recompensando. Muitas vezes, quando você tiver intimidade profunda com ele, quando você estiver vivendo uma situação, ele vai te recompensar. Eu não vou contar uma experiência que eu tive, mas eu tive uma experiência esse ano que eu nem imaginava. Quando eu vi aquela cena, Deus falou: Estou te recompensando. E é muito lindo, irmã. Se vocês querem viver isso, tá? Se você às vezes pensa assim: Nossa, eu não tenho vivido isso, começa a buscar isso do Senhor. Fala: Senhor, lembra-te de mim, tem misericórdia de mim. Se eu fiz algo que presta na minha vida,
abençoe que nasça o fruto, faça chover sobre a minha árvore para que ela seja regada. De repente ela está precisando de água da vida para ser regada e dar o seu fruto. Então você vai ver, nada que nós fazemos é em vão. Não deixe a murmuração entrar no seu coração e às vezes nós estamos pertinho de conseguir o fruto. E aí daqui a pouco a gente estoura. Ah, que não vale a pena ser bom mesmo, que tudo que eu faço não presta, que ninguém reconhece, e aí a gente jogou tudo por água abaixo. Vamos ter que começar a semeadura tudo de novo. Então que nós venhamos controlar os nossos lábios, entregar para o Senhor, morde a língua. Mais uma vez eu vou falar como eu tenho visto pessoas sofrer por causa da língua. E a recompensa, irmãs, muitas vezes eu falei só das recompensas boas, né? Vou falar só um pouquinho aqui da recompensa ruim. Às vezes eu via aqueles velhinhos, vamos botar um velhinho, você vê um velhinho sofrendo, né? E você pensa, ó, Senhor, por que esse velhinho tá sofrendo tanto? É uma pessoa tão boa. Mas um dia o Senhor estava me lembrando, você lá sabe o que essa pessoa já fez na vida? Você lá sabe como é que foi a infância, como é que foi a juventude, quais foram as semeaduras. Então, assim, nós temos que entender que tudo que plantamos, colhemos. Tenhamos sabedoria, né? Não estou dizendo que todo velhinho que sofreu, irmãs, fizeram coisa ruim. Estou dizendo que às vezes acontece isso, né? Às vezes você vê, você não sabe. Você vê uma pessoa sofrendo, você não sabe. Você vê um velho sofrendo, você não sabe se aquele homem foi um pedófilo. Você não a gente não sabe. Então, que o Senhor é justo e ele sabe todas as coisas. Às vezes, o Senhor está dando a última chance para a pessoa passar no teste, ser aprovado, né? Olha, não tem coisa pior do que ver um velhinho, uma velhinha arrogante. Você quer uma coisa que me deixa no nervo, assim, que eu fico pé da vida, assim, que dá vontade de pegar e. Meu pai, me tira do sério. É você encontrar com velhinhos arrogantes. Já aconteceu isso com você? Você está numa fila ou encontra com uma pessoa idosa, porque a gente já olha com misericórdia, com carinho, né? Um dia eu vou estar assim, velhinho, então deixa eu tratar com carinho. Daqui a pouco aquela pessoa é arrogante, é nervoso, é estressado, é mal-humorado, você fala, cara, você tá no fim da vida, e ao invés de você semear coisa boa, você ainda fica aí nessa lamúria, pelo amor de Deus. Então, assim, que Deus tenha misericórdia de nós, para podermos entender que nós temos uma semeadura. E, olha, podem fazer a gente de bobo quantas vezes for, mas vale a pena servir ao Senhor. Nos meus 40 anos de vida, até hoje, eu nunca vi passar nada batido que ele não percebeu. E se eu agir errado no coração, ele vai nos consertar e vai dar a chance de fazer de novo. Ele vai dar a chance de fazer de novo, irmã. Pode ter certeza. Não pensa que Deus esqueceu, não. Ah, eu tratei aquela pessoa mal, eu falei grosso com aquela pessoa, eu tirei uma onda em cima daquela pessoa. Deixa quieto que papai tá olhando. Ele vai te corrigir. E ele vai te dar a chance de fazer de novo. E aí vai ser a hora que você tem a chance de fazer um outro plantio. Porque se não fizer um outro plantio, lá vem a colheita de novo. Então, que nós venhamos escolher o que plantar. Porque se nós não escolhermos o que plantar, nós não podemos nem questionar a colheita. Porque a colheita é certa. Tá bom? Então, tenha um bom final de semana. Que o Espírito Santo de Deus nos envolva, nos fortaleça, nos dê luz para entendermos e escolhermos as boas sementes. Que nós venhamos jogar todas as más sementes fora, irmãs. Cada dia, cada oportunidade que você tiver de jogar uma semente ruim fora, no lixo, jogue. Não jogue em terras, na terra do seu coração, não. Para que ela cresça, venha virar raiz de amargura. Não. Jogue fora e plante a semente boa, porque o seu Pai vai te recompensar. Nosso Deus é um Deus de recompensa e ele não deixa nada sem recompensa. Ele não deve nada a ninguém. Ele é um Deus que ele tem prazer em nos retribuir. Amém? Então fiquem com Deus.